mais engraçado é que o nome do perfil é Lynn Hobbs e eu nunca tinha conversado sobre esse assunto com vocês, mas basicamente é porque eu tenho medo de ser uma pessoa muito desconexa nas ideias e não conseguir transmitir o que eu realmente. Quando eu finalmente consigo colocar uma linha de raciocínio em andamento, acaba o armazenamento. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline e hoje a gente vai falar sobre um assunto que esteve na minha vida inteira e está no nome do canal e eu nunca vim conversar com vocês propriamente dito sobre ele, que são os hobbies. Então, basicamente, o nome do perfil é Ellen Hobbies por algum motivo, mas o mais engraçado é que esse motivo é porque eu não sabia que hobby que eu ia conversar com vocês sobre, se seria sobre livros, sobre journal, sobre os esportes, sobre as tentativas musicais, enfim. Tem várias coisas que eu gosto muito de fazer, que eu levo todos eles como hobby e que eu só queria ter um lugar para falar sobre todos eles, independente se eu tivesse realmente dedicando um vídeo para isso ou não, ou se era só um stories falando: olha, gente, eu terminei um sudoku hoje de manhã e eu fiquei muito feliz. Uma das coisas que eu mais ouvi ao longo da minha vida era uma coisa assim: nossa, que legal que você tá lendo. Ai, faz muito tempo que eu não toco num livro. Nossa, eu adorei essa página do seu journal, mas eu nunca consegui testar por causa de material, por causa de tempo. Ai, porque eu não tenho tempo pra fazer essas coisas, sabe? Eu tenho muita coisa pra fazer. E realmente eu entendo, num tempo assim que a gente vive, cheio de informação, de que a gente precisa adquirir muito conhecimento para determinadas coisas, em um mundo em que a gente precisa fazer muita coisa para ganhar a vida e também para viver a vida, ou a gente se sente muito pressionada para fazer as coisas, como por exemplo, dormir cedo, acordar cedo, tomar café da manhã direitinho e fazer um exercício físico, etc, etc, etc. Assim, essa é uma ótima rotina e eu estou tentando seguir ela, mas eu entendo que é realmente muita coisa para se fazer em um dia, muita coisa obrigatória para se fazer em um dia. Então, o que eu queria começar dizendo é que calma, respira, vai dar tudo certo. O tempo é quantificado de uma forma muito engraçada. Então, o dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, um mês tem 30, 31, 28, 29 dias. Mas a gente nunca acha o período certo, parece, para fazer as coisas descansar. Fazer as coisas descansar. E quando a gente viu, tipo, já passou o dia inteiro, já passou a semana toda, já passou o final de semana também, já passou o mês e você não tirou nem um tempinho assim de 5 minutinhos para dar uma lida em um livro, para fazer uma colagem, para dar uma volta no parque, para olhar o céu, para cantar uma música, para, enfim. Agora, se a justificativa que você tem na sua cabeça de não ter nenhum hobby é basicamente o porque não serve pra nada, aí eu vou te dar uns cascudos de verdade, porque aí a gente entra num tópico mais sensível. O que você considera hobby é só útil ou você realmente gosta daquilo que você está fazendo no seu tempo livre? É uma ótima pergunta. Eu queria que você pensasse sobre isso, porque eu não vou responder ela, não. Agora, se você não sabe o que é um hobby, e por isso você não sabe se você tem um, eu vou trazer a definição. Basicamente, o hobby é uma atividade feita por lazer, distração, prazer e não por obrigação. Basicamente, é aquilo que você faz porque você gosta, é aquilo que você faz porque você quer e é aquilo que você faz para passar o tempo, para se divertir. Então, a gente tem alguns tópicos para entrar. Primeiro, vamos começar então falando sobre os tipos de hobby. Eu não sei se existe uma classificação oficial sobre isso, mas eu encontrei muito senso comum e é algo que eu presencio bastante na minha cabeça, né? Porque eu fui vendo todos os hobbies que eu tinha e eu sempre via que, tipo, existem os hobbies que movimentam o corpo, existem os hobbies que me fazem relaxar, existem os hobbies, enfim. Vamos começar com os hobbies relacionados a atividades físicas, pilates, musculação, caminhada, yoga, corrida, os diversos e inúmeros esportes, natação, basquete, vôlei, handebol, tênis, tênis de mesa e assim por diante. Eles são vários tipos de esportes, normalmente relacionados à movimentação do corpo, mas também nós temos skate, patins, patinete, bicicleta e assim por diante. Assim, tem inúmeros, inúmeros. Eu poderia ficar falando o dia inteiro, mas um dia eu vou trazer certinho, assim, tipo, uma lista de 10 milhões de hobbies, de ideias de hobbies para vocês. Eu vou trazer essa lista, pode deixar. Outra classificação seriam os hobbies voltados a atividades mais artísticas e eu vou unir eles às atividades mais criativas também,
porque eu acho que as duas se conversam, são tipo duas pessoinhas dando as mãos assim. Então eu vejo isso muito nas questões de journal, fotografia, artesanias, artesanatos, crochês, bordados, culinária, desenho, pintura, costura e assim por diante. Depois passamos para os hobbies intelectuais, então são aqueles voltados a adquirir conhecimento. Temos a leitura, a escrita, aprender novos idiomas. Acho que caça-palavras entraria muito nessa parte também. Sudoku talvez seja uma coisa relacionada a isso. Quebra-cabeças, enigmas e outras coisas mais. E por último, nós temos os hobbies sociais. Os voluntariados se encaixam nesse tipo. Jogos de tabuleiro, clubes de leitura e assim por diante. E o que eu vou fazer um parênteses agora são os clubes esportivos, os times esportivos, esportes coletivos, porque eu acho que eles são um tópico muito diferente do que a gente está acostumado a conversar. As pessoas falam muito sobre clubes de leitura, encontrar os amigos para fazer coisas e tal, mas eu gosto muito, muito mesmo dos esportes e dos esportes coletivos, principalmente, porque foram neles que eu conheci duas famílias muito importantes para mim, que seriam o time de basquete e o time de vôlei. Quando eu comecei a minha vida no esporte foi quando eu era muito pequena, então eu sempre gostei muito da natação, que foi meu primeiro esporte, né? Eu fiz dos 6 até os 16 anos, mais ou menos. E eu tive vários altos e baixos ali no meio, especialmente porque eu não era uma pessoa boa no que eu estava fazendo, né? Eu não era rápida, que era o requisito mais importante para uma competição. Mas eu era uma pessoa que gostava muito de ficar na água, de ficar imersa nos meus pensamentos. Eu tinha muita resistência, a minha forma de nadar é muito boa por conta desses 10 anos de prática também, né? Mas eu comecei a gostar muito mais e sair desse poço de quero desistir e tal, porque tá ficando muito chato, tô ficando pra trás. Quando eu conheci mais amigos, eu comecei a dividir raia com algumas pessoas. E aí foi lá que eu fiz o esporte individual, passou a ser um pouco mais coletivo, né? Tinham os especialistas em cada modalidade e eram eles que chefiavam a raia. Então, quando era crawl, ia uma pessoa na frente, quando era peito, eu ia na frente, quando era borbo era outra, quando era costas é outra pessoa, e a gente sempre fazia aquelas competições saudáveis, assim, pra trabalhar um pouco nessa dinâmica, né, e também aperfeiçoar o nosso nado. Então tudo começou aí, depois vieram as aulas de educação física, que um monte de gente reclamava das aulas, mas quando a gente era pequeno, assim, era super divertido, a queimada, polícia e ladrão. Gente, a minha voz tá meio estranha porque eu tô com a garganta meio ruim. Só que eu tinha duas opções de vídeo. A primeira era gravar essa reflexão com vocês, que era o momento que eu estava mais inspirada. E a segunda era fazer sprint de leitura, sprint de alguma coisa. Só que o armazenamento só permite um desses vídeos e vocês já sabem qual é. Mas vamos continuar. Então, basicamente, assim, os esportes sempre fizeram parte da minha vida, né? Porque depois eu aprendi a jogar um pouquinho de basquete, um pouquinho de vôlei, um pouquinho de handball. A minha segunda paixão foi o handball, que foi um esporte, assim, que me acolheu, porque eu sou uma pessoa baixa, eu tenho 1,55 m agora, mas na época eu tinha menos e eu cheguei só até 1,55 m. E aí, nos outros esportes eu não me dava muito bem, assim, tinha esse preconceito de, ai, a rede é muito grande no vôlei, ou tipo, a cesta tá muito longe no basquete, e aí também tomava toco adoidado, enfim. Mas até hoje também é muito engraçado, porque as pessoas perguntam, ai, que tipo de esporte você pratica? E daí eu falo, basquete, a pessoa olha pra mim, tipo, ah, tá falando sério? E aí quando eu falo vôlei, pergunta, você é líbero? Coincidentemente, eu sou líbero, mas não é essa a questão. E é muito aquele meme do só porque eu sou oriental, você acha que eu luto karatê? E você luta? Sim, faixa preta, terceiro dan. Mas é só uma coincidência. E assim, eu não luto karatê. Queria muito, inclusive, é um hobby para testar futuramente. Talvez venha aí uma modalidade nova. Mas eu só queria dizer o quão interessante é ver que grupos são formados, amizades são formadas, você conhece mais pessoas por conta de um interesse em comum, sabe, com elas. Porque eu comecei a participar do basquete, também do vôlei. Eu conheci essas minhas amigas, né, essa família nova, que agora eu conto para elas no meu dia a dia, eu conto com elas na minha vida.
E tudo por causa desse interesse em comum que eu nem era tão boa assim, né? Eu nunca fui boa em basquete. Eu comecei a me sentir acompanhada por esse esporte por conta da pandemia, né? Que a gente ia na quadra do lado de casa e ficava batendo bola ali junto com a minha família só. E aí, quando as coisas foram ficando menos restritivas, mais gente ia jogar com a gente e tudo mais. Depois juntava um monte de criança lá na praça só pra jogar com a gente. E no vôlei eu nunca tive essa vontade, assim, e aptidão por conta da altura, né? Eu sempre sentia meio longe, assim. E também eu só sabia fazer manchete, jogar lá no alto. O toque meu é péssimo. Até hoje é meio péssimo, mas estou melhorando. E aí eu acho muito engraçado que, tipo assim, mesmo não sendo boa, que é um outro tópico que eu quero entrar no caso, né? Ai, tô ficando meio confusa com as minhas ideias. Mas outro tópico que eu queria entrar tem relação com isso, que seria: você não precisa ser boa para você gostar de algo, e você não precisa ser boa para você ter um hobby naquela categoria. Eu acho que também que com as redes sociais e com essa divulgação dos hobbies, que eu acho perfeito, maravilhoso, incrível, eu amo que as pessoas estão sabendo mais sobre os hobbies, estão vendo muito mais vídeos sobre journal, sobre leituras, sobre esportes, etc. Mas eu também vejo muito que as pessoas que são ruins têm vergonha de mostrar o que elas fazem, o que tá completamente normal. Mas é muito interessante ver a evolução, tipo, na sua vida, assim, sabe? Das coisas, que com persistência, constância, você consegue chegar a algum lugar. Mas também esse não é o objetivo principal de um hobby em si, sabe? Eu costumo falar que eu continuo fazendo basquete, continuo fazendo vôlei, porque eu gosto muito dos dois, mas porque eu sou mediana em todos, entendeu? E é assim que eu consigo manter os meus 350 hobbies. Eu sou só uma posição no handball, que seria a ponta, que é a pessoa que fica nos cantos. Eu sou só uma posição no basquete, que é ala armador, assim, e eu sou só uma posição no vôlei, que é líbero. Então, eu acabo focando em uma coisa específica, eu acabo fazendo uma coisa que eu gosto bastante, mas não necessariamente eu sou boa naquilo, sabe? Mas as pessoas acham que eu sou meio boa naquilo porque eu só faço uma coisa específica. Não sei se deu pra entender. Enfim, vamos voltar para o nosso tópico? Você não precisa ser boa em alguma coisa para gostar dela. Na verdade, você não precisa ser boa em alguma coisa para merecer gostar dela. Então, eu digo para vocês que não têm hobbies, para vocês que têm hobbies, testem mais, testem muitos outros. Tentem. Ah, eu sou ruim em dança. Eu sou ruim em dança. Eu, Lin, sou ruim em dança. E aí eu fui fazer uma aula de fit dance recentemente, eu achei super divertido, as pessoas são alto astral. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu falei: ai meu Deus, eu vou ficar no cantinho aqui. E aí o professor veio conversar comigo, as meninas foram super animadas e ninguém tava prestando atenção no que eu tava fazendo. O professor tava fazendo assim pro lado, eu tava fazendo assim pro outro. Aí quando eu aprendi a fazer os braços, ele mexia as pernas, daí eu ficava perdida. E eu achei isso muito engraçado, foi uma experiência super divertida. Eu voltei ainda na outra semana. Essa semana eu não fui porque não deu tempo. Mas assim, foi uma coisa muito legal, foi uma experiência nova e eu acho que vocês deveriam testar também. Você só precisa dar uma chance pra alguma coisa, porque vai que você gosta disso, sabe? É assim que eu consegui colecionar todos esses hobbies também, né? Porque às vezes você fica fazendo alguma coisa por algum tipo de obrigação, né? Então eu fiz inglês por obrigação minha vida toda e agora eu sei falar inglês e eu fico feliz de saber, porque aí eu consigo cantar músicas em inglês, que é uma coisa que eu gosto. Não gosto necessariamente de falar inglês. Eu acho interessante, mas o que eu gosto mesmo é entender as músicas em inglês, é falar, cantar as músicas em inglês, é poder ver vídeos do YouTube de outras pessoas e ficar ouvindo podcasts assim. Então, é isso que eu acho interessante, sabe? Não necessariamente aprender o idioma. E não necessariamente esse não seja o seu hobby, talvez seja o seu, mas não é o meu. Eu não sou a maior fã de aprender um idioma. Então eu não faço isso por hobby. Eu faço isso porque eu quero estudar, porque eu quero aprender, é uma meta da minha vida. Então eu falo português, eu falo inglês, eu falo um pouquinho de espanhol e eu falo choto de japonês. E aí eu tô aprendendo japonês, tentando estudar um pouco a cada dia, mas não é uma coisa que eu faço por prazer, e sim por curiosidade e porque eu quero que isso aconteça algum dia. Mas pra você, talvez isso seja a coisa mais legal de todas. E também não tem problema nenhum.
Só que você não vai descobrir se você ir pelas minhas palavras. Então, o segredo para encontrar um hobby é exatamente esse, testando. Uma coisa também que é legal é a gente ver o que que a gente gosta no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a minha amiga, ela adora comer comidas diferentes. E aí, um dos hobbies dela, que é um dos hobbies favoritos dela, é culinária. Ela adora pegar uma receita diferente e testar, cozinhar. E aí, sempre que ela faz alguma receita diferente, eu falo, quero um pedaço. Que é uma coisa que eu comecei a fazer por causa dela também. Então, esse é uma outra dica também, que é testar hobbies de outras pessoas. Eu fui testar o hobby de culinária dela, né? Fui pegar uma receita que eu gosto muito de fazer aqui em casa e eu adorei esse momento de, tipo, ficar lá cortando as coisas, colocar em potinhos, que nem meu pai faz em casa, aí botar tudo bonitinho na panela, misturar e tal. Então, assim, é muito divertido, é muito legal. E aí é outra coisa que você tem que testar do lado daí também. Mas é uma forma de você não fazer as coisas sozinhas, né? Que seria testar coisas sozinhas, às vezes as pessoas não gostam, às vezes é meio entediante. E também seria uma forma de você conectar com seus amigos, porque a partir do momento que eu descobri que a minha amiga do vôlei, inclusive, ela gosta de journal, eu falei, gente, vamos fazer um dia para fazer uma colagem em casa. Então, assim, estou devendo isso para ela, ela vai vir em casa, a gente vai mexer assim com as coisas. Talvez eu documente para vocês, talvez não, não vou prometer por causa do armazenamento do celular. Mas saibam que é uma coisa que me conectou a mais com ela. Inclusive, a gente tava no treino, tipo assim, uns minutos antes do treino, saiu a venda das cadernetas da Moisis. E nós duas somos muito fãs da loja. E daí a gente comprou a caderneta juntos. A gente tava assim, ó, comprando enquanto as meninas estavam aquecendo. Daí a gente comprou, beleza, finalizou. E aí a gente foi pro treino. Mas é uma coisa que me conectou a mais com uma amiga que não necessariamente a gente seria menos amiga por causa disso. Mas a gente agora tem uma coisa mais pra fazer junto, sabe? E outra dica é ver o que você gostava de fazer quando você era mais nova. A minha mãe fala que eu era uma pessoa que gostava de ficar desenhando, só que eu gostava daquela lousa de imã, sabe? Então eu ficava rabiscando e tal. Eu também era uma pessoa que gostava muito de ficar correndo, então ela queria me pegar no colo e eu saía correndo. Ela queria que eu ficasse quieta e eu saía correndo. Eu sempre uma pessoa também de ficar falando com as pessoas, inclusive na igreja, quando a gente ia, eu saía do banco, eu não fazia, tipo, nenhum piti, nem nada do tipo. Eu saía do banco, ficava andando pela igreja e eu virava assim para as pessoas e falava: Oi. Ela fala isso, gente, eu não sei. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque agora eu sou uma pessoa que gosto muito de desenhar, gosto muito de pintar, gosto muito de construir as minhas coisas, né? Então, quando eu era adolescente, eu gostava muito dos DIYs, de assistir tutoriais de como fazer casa de boneca, tutoriais da Madu Magalhães e tal. E aí eu fazia muito isso, e eu inclusive virei designer, né? Estou fazendo meu TCC agora sobre as questões de ficar andando, saindo correndo. Eu sou uma pessoa muito esportista, né? Então eu gosto de fazer inúmeros esportes, eu me divirto bastante. E sobre ficar falando, assim, andando e falando oi, por incrível que pareça, na época da adolescência, do ensino médio, eu era uma pessoa mais tímida, mais quieta. Mas agora eu sou uma pessoa super extrovertida, super espontânea. Eu acho que eu perdi um pouco desse medo de conversar com as pessoas. Mas eu sempre gostei muito de falar com elas, de ouvir o que elas têm a dizer e também de comunicar e conversar, trocar ideias e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal. E é outra dica, que é você olhar o que você gostava de fazer quando você era pequena. Vai que tem ali algum hobby da sua criança interior. Esse vídeo já tá ficando longo, a minha garganta tá doendo um pouco, mas eu tenho muito mais a falar sobre os hobbies pra vocês, porque eu gosto muito deles e eu tenho essa sensação de que eles mudam nossas vidas e eles são um pouquinho mais dessa razão do porquê eu quero continuar vivendo e do porquê eu quero viver muito mais. Basicamente, eu posso não necessariamente ser boa em tudo, e eu sei que as pessoas também falam sobre, nossa, você precisa pegar uma coisa para se especializar, mas eu sou muito aquele vídeo recentemente do o que você quer tentar? Tudo. Então eu tenho muita curiosidade de aprender um pouco de tudo, mas não preciso necessariamente aprender, mas só de ter a experiência de testar e saber se eu vou gostar ou não, já é uma coisa muito interessante e já me faz sentir um pouco mais viva. Então, eu e você vamos fazer um acordo essa semana. Eu quero que você faça uma lista de hobbies que você tenha do lado daí. Então, são coisas que você gosta de fazer,
coisas que você sente vontade de fazer. Então vão ser 3 listas diferentes. Hobbies que você já tem e que ou estão na sua vida ou que você lembra que tem. Hobbies que você já testou alguma vez e aí você quer testar de novo, quer continuar fazendo, quer implementar eles mais no seu dia a dia. E uma outra lista de hobbies que você queira tentar. E se você não conseguir concluir essas listas, tá tudo bem, porque eu vou fazer uma lista gigantesca de hobbies para você, de ideias de hobbies para você tentar do lado daí. Então, aguarde os próximos capítulos. Eu espero que até lá minha garganta esteja melhor para eu gravar, porque são muitos tópicos. Eu estou realmente fazendo um catálogo de todos os hobbies existentes no mundo, no universo, do mundo inteiro. A segunda missão da semana é você se livrar do perfeccionismo nos hobbies que você já tem do lado daí. Então, se você gosta muito de desenhar e você só vai fazer o próximo desenho se ele ficar perfeito, desprenda-se disso, por favor, porque assim você nunca vai fazer e você vai abandonar. É que nem aquele negócio: ai, mas eu queria tanto ler, mas eu não queria terminar o livro em 5 meses. Mas se você só consegue ler uma página por dia, tá tudo bem você terminar o livro em 5 meses, entendeu? E eu queria muito terminar o livro Casas Estranhas 2, que é a minha leitura atual, em um dia só. Mas eu não tô conseguindo, mas estou lendo 5 páginas todos os dias e tá indo muito bem. Inclusive agora, depois que eu terminar de fechar esse vídeo e tal, acho que eu vou continuar a leitura porque está muito intrigante. E aí eu acho que eu termino. Ou não, porque eu tenho que dormir e jantar. Mas dá pra seguir mais um pouco. Mas enfim, gente, eu acho que vocês devem dar tempo ao tempo. E outra coisa também, não se obriguem a fazer aquele hobby. Ai, eu gostava tanto de nadar, que era uma coisa que eu gostava muito, até 16 anos. E aí eu comecei a ficar super cheia, tipo, de saco cheio de fazer aquilo, porque eu tava fazendo com o objetivo de competir e daí eu não era rápida e eu me sentia muito frustrada. E também eu fiz por 10 anos seguidos, assim, né? Só parava nas férias e tal. Mas nas férias mesmo eu fazia também natação e ainda fazia mais, porque o professor via que a gente estava de férias e ele falava: ai, você pode vir na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E aí eu ia todos os dias porque minha mãe sempre gostou de me levar. Mas assim, eu não estou culpando essas situações. Eu só tô dizendo que naquela época tudo tava meio sobrecarregado na minha cabeça e aí eu passei a odiar a natação. E aí quando veio a pandemia eu fiquei super feliz porque eu não precisava fazer mais natação. E depois de um tempo sem fazer natação, eu vi que era um hobby, uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí agora que eu faço só de vez em quando, eu sinto falta, mas eu valorizo muito esses hobbies e essas oportunidades também. E para finalizar, eu queria que vocês lembrassem que a nossa vida, ela não precisa ser só útil, que ela pode também ser leve e que os dias vão passar de qualquer forma e você não precisa esperar uma semana toda para fazer uma pausa, apesar de que isso é o que a maioria das pessoas consegue fazer, mas que só de você acordar 5 minutinhos antes ou dormir 5 minutinhos mais tarde e ler uma página do livro que você está lendo, ou fazer um sudoku de 7 minutinhos, ou sei lá, pegar um dia e fazer uma comida diferente, já é alguma coisa para você se sentir um pouco melhor, já é uma coisa para você ficar feliz no dia, né? E uma outra dica de coisa que você pode fazer que é rapidinha é pegar um karaokê no YouTube e daí cantar uma música. Gente, é um dos meus hobbies favoritos, assim. Eu adoro muito fazer isso nos dias que eu tô super atarefada, super apressada, que eu não aguento mais ler, né? Então, por isso que eu não pegaria um livro como escape. Eu não aguento mais conversar com as pessoas, então por isso que eu não ligaria para um amigo como escape. E aí eu só boto a música ali, fico cantando e tal, e me divirto bastante. Então, é isso. A nossa vida não precisa ser só útil, ela pode ser mais leve também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha dado para entender um pouco mais dessa minha linha de pensamento, assim. Não tá muito boa, mas eu acho que foi. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.